Em 1899, em Nova York, o Dr. Alexander leciona mecânica e engenharia na Universidade de Columbia. Ele é obcecado por ciência e inovação, mas suas divagações sobre Einstein, energia solar e planos urbanos não são levadas a sério. Essa obsessão o distrai muito de suas outras responsabilidades, e ele frequentemente esquece coisas, como o fato de que esta noite deveria encontrar sua namorada no parque. Depois que um amigo lembra a ele do compromisso, Alexander corre para o parque e lembra que também deveria comprar flores, mas imediatamente se distrai com outra inovação, um carro sem cavalo. Quando o motorista o inicia acidentalmente, Alexander agarra o freio e para a tempo. Então ele corre para encontrar sua namorada Emma e a leva para passear no parque, pedindo desculpas pela falta de flores, mas oferecendo algo muito melhor em vez disso, um pedido de casamento. Emma aceita, e Alexander coloca um belo anel com a pedra do seu nascimento no dedo dela. De repente, o momento doce é interrompido por um ladrão armado, que pega a carteira de Alexander e tenta pegar também o anel. Alexander tenta detê-lo e, na luta, a arma dispara acidentalmente em Emma. Enquanto o ladrão foge, Alexander segura Emma próxima enquanto ela morre em seus braços. Nos 4 anos seguintes, Alexander está deprimido e não faz nada além de trabalhar o dia inteiro, convencido de que pode trazer Emma de volta. Seus amigos se preocupam com ele, mas ele ignora as preocupações deles. Um dia, Alexander finalmente se recupera e revela que terminou sua última invenção, uma máquina do tempo. Ele se senta nela e a ativa imediatamente, viajando de volta para a noite da morte de Emma. Depois que uma luz brilhante o envolve, ele aparece de volta no parque e vê Emma. Ele sentiu tanto a falta dela que a beija mesmo estando em público, e então a leva para fora do parque para evitar o ladrão. Eles pegam uma carruagem para ir ao centro, e Emma lembra a ele que prometeu flores, então Alexander entra em uma loja para comprá-las. Nesse momento, o carro sem cavalo causa um acidente na rua, e Alexander precisa assistir Emma morrer novamente. Mais tarde na morgue, Alexander percebe que se continuar voltando, só verá Emma morrer repetidamente, então em vez disso, ele decide viajar para o futuro para ver se a ciência avançada pode mudar o passado. Quando ele retorna à máquina do tempo, Alexander a liga e escolhe ir para o futuro. À medida que a máquina brilha novamente, ele vê tudo ao seu redor mudar, desde as plantas em seu prédio até as roupas nas lojas. De repente, ele deixa cair acidentalmente o colar com a foto de Emma e falha em recuperá-lo. Então o colar também desaparece no tempo. Eventualmente, ele chega ao ano de 2030, e Alexander fica maravilhado com os modernos prédios de apartamentos e telas por toda parte. Depois que uma pessoa aleatória chama seu terno de retro, ele vai para a Biblioteca Pública de Nova York, onde descobre que os livros são relíquias que não devem ser tocadas. Há também um conjunto de telas e uma gigantesca esfera de bateria que as alimenta para projetar Vox, um bibliotecário holográfico. Vox tem acesso a todos os bancos de dados da Terra, então Alexander pergunta por que ele não pode mudar o passado. Mas Vox diz simplesmente que viajar no tempo não é possível e começa a listar obras de ficção científica até cantar a trilha sonora de filmes famosos. Frustrado, Alexander volta para sua máquina do tempo para ir ainda mais para o futuro, mas de repente ele sente um tremor e para no ano de 2037. Ele fica chocado ao ver que toda a cidade foi destruída e logo é encontrado por soldados que querem ajudá-lo a evacuar, pois a lua está se desintegrando. Alexander olha para cima para confirmar essa alegação perturbadora, mas neste momento algo explode e o solo começa a rachar, dando a ele a chance de voltar para a máquina. Infelizmente, um terremoto atinge a máquina e ele desmaia, então a viagem no tempo continua por milhares de anos. A Terra muda ao redor de Alexander, passando por dezenas de climas e ambientes diferentes, incluindo uma nova era do gelo. Eventualmente, Alexander acorda e para a máquina para descobrir que foi parar no ano de 802.701, antes de desmaiar novamente. Algum tempo depois, Alexander está sonhando com Emma enquanto uma pessoa misteriosa cuida de seus ferimentos. Quando ele finalmente acorda, vê uma criança chamada Kale o observando, mas Alexander não entende a língua que ele fala. Kale foge e Alexander o segue, apenas para descobrir que está em uma vila construída em um desfiladeiro. Então Kale grita algumas palavras e todos os aldeões vêm verificar, mas a única que fala inglês é Mara, a mulher que estava cuidando dele e irmã de Kale. Os aldeões se perguntam se deveriam jogar Alexander no rio, então ele tenta explicar que vem do passado, mas Mara traduz dizendo que Alexander é um idiota errante que bateu a cabeça. De repente, ouvem um aviso de que é hora de dormir, então Alexander vai com Mara e Kale passar a noite com eles. Ele também compartilha algumas histórias com Kale sobre a grande cidade e lhe presenteia com seu relógio de bolso. Depois que Kale adormece, Mara explica que seus pais estão mortos. Então, Alexander olha para fora e vê a lua quebrada, pensando que foi longe demais. Naquela noite, Alexander sonha com um rosto branco chamando seu nome seguido por a cabeça de um monstro gigante rugindo. Ele acorda bastante assustado e descobre que Kale também está tendo um pesadelo repetindo a palavra Morlock. Mara rapidamente o acalma e percebe que o relógio de bolso desapareceu.
Quando Alexander pergunta sobre o pesadelo, Mara diz que todos veem o mesmo sonho, mas se recusa a explicar o significado de Morlock. No dia seguinte, Mara mostra a Alexander a coleção de peças de construção que eles coletaram pela Terra. É graças a essas peças que eles conseguiram manter o inglês e Mara tem se esforçado para preservar a antiga cultura ensinando aos outros. No caminho de volta, Alexander se pergunta por que não viu pessoas idosas, então Mara diz que todos estão mortos sem explicar por quê. O resto dos aldeões está atualmente trabalhando no campo com a ajuda de cataventos, mas Mara leva Alexander para mostrar onde está sua máquina do tempo. Enquanto Alexander prepara a máquina, Mara pede a ele para levar Kallen consigo, antes que ela possa explicar por que houve um barulho e foge para encontrar o irmão. Alexander a segue e descobre que os Morlocks são seres monstruosos que caçam os aldeões. É por isso que não há pessoas idosas, elas não são rápidas o suficiente para escapar. Os aldeões entram em pânico e correm o mais rápido possível enquanto os Morlocks usam dardos para derrubá-los. Enquanto Mara procura por Kallen, ela também é atingida por um dardo e Alexander corre para removê-lo, percebendo que tem uma substância muito fedorenta. Os aldeões tentam chegar ao rio para escapar em seus barcos, mas o caminho é bloqueado quando Morlocks maiores começam a sair do chão. Enquanto as pessoas tentam encontrar uma direção segura para correr, esses novos Morlocks pegam os aldeões atingidos pelos dardos, amarram-nos e os levam afundando de volta ao chão. De repente, Kallen grita por ajuda porque também foi atingido e um Morlock está indo atrás dele. Mara quer salvá-lo, mas Alexander diz a ela para ficar e vai em seu lugar. Ele empurra o Morlock a tempo e enquanto Kallen foge, Alexander acerta a criatura com uma ferramenta e começa a correr na direção oposta. O Morlock persegue Alexander e quando pula, Alexander o esquiva, fazendo com que o monstro role para a selva. Em seguida, Alexander sobe em um dos cataventos e quando o Morlock volta e agarra suas pernas, Alexander o chuta até que ele caia. No entanto, o Morlock não desiste e rapidamente escala o catavento até alcançar Alexander no topo, fazendo com que lutem um contra o outro até caírem juntos no chão. O Morlock agarra Alexander pelo pescoço, pronto para matar, mas Kallen aparece e o impede com uma tocha. Nesse momento, ouvem os gritos de Mara, então o Morlock afunda de volta no chão enquanto Alexander e Kallen correm de volta, apenas para descobrir que Mara está sendo levada. Alexander se apressa para cavar na areia para encontrar o buraco, sem sucesso. Chateado e frustrado, ele pergunta aos aldeões por que eles não lutam de volta, e um deles explica que é assim que o mundo deles funciona. Aqueles que resistem são simplesmente levados primeiro. Então Alexander pergunta a Kallen para onde as pessoas são levadas, mas a criança responde que não devem falar sobre o lugar onde os fantasmas estão. Mais tarde, à noite, Kallen sai sorrateiramente da aldeia para levar Alexander até esse lugar, que acaba sendo uma antiga caverna subterrânea. Alexander fica chocado ao descobrir que são as ruínas da Biblioteca de Nova York e embora os livros estejam desmoronando em cinzas, a bateria ainda está intacta. Isso permite que Vox apareça novamente e ele até se lembra de Alexander. Ele explica que os humanos evoluíram para duas espécies diferentes, os aldeões que vivem acima e os Morlocks que vivem underground. Vox já conheceu um aldeão que conseguiu escapar. Aparentemente, esse cara veio da Selva Leste, e Alexander só precisa seguir a respiração para encontrá-lo. Kallen e Alexander partem imediatamente e seguem o som da respiração pela selva até encontrarem a cabeça gigante de seus sonhos, que supostamente afasta as pessoas. Alexander diz a Kallen para voltar para a aldeia e acender um fogo, para que ele possa encontrar o caminho de volta depois de resgatar Mara. Antes de partir, Kallen diz a ele que o relógio desapareceu. Então Alexander entra na boca da estátua, apenas para escorregar de repente e cair, salvando-se no último segundo. Ele segura firmemente enquanto um bando de morcegos voa muito perto dele, então ele desce lentamente até encontrar alguma maquinaria que indica que ele está no caminho certo. De repente Alexander vê alguns Morlocks passando, então ele se esconde atrás de uma parede e se move cautelosamente até encontrar o grupo inteiro trabalhando juntos. Alexander desce por um corredor vazio e encontra um monte de roupas de aldeões que incluem o colar de Mara, mas também vê um monte de ferramentas perturbadoras. Ao voltar em choque, ele cai acidentalmente em um poço cheio de esqueletos que confirmam suas suspeitas. Os Morlocks caçam os aldeões para se alimentar. Nesse momento, o Morlock o encontra e o tranca imediatamente. Nesta nova sala, Alexander encontra Mara em uma gaiola, mas ela parece estar sem resposta. Quando Alexander se vira, vê um estranho homem pálido conhecido como Uber Morlock, o líder de sua raça e o rosto pálido dos sonhos. Ele explica que depois que a lua caiu, a Terra não pôde mais sustentar os humanos. Algumas pessoas conseguiram sobreviver acima, mas o restante escapou para o subsolo. Eles passaram tantos séculos lá embaixo que quando tentaram sair novamente, o sol os feria, então no final eles se reproduziram em diferentes castas. Alguns têm olhos e ouvidos aguçados, outros têm músculos grandes. O Uber Morlock pertence à casta que expandiu as habilidades cerebrais, então ele é capaz de ver e controlar os pensamentos dos outros.
Ele controla os outros Morlocks para que não consumam excessivamente e esgotem o suprimento de alimentos, e controla os aldeões para usá-los como alimento. Às vezes ele também controla as mulheres para usá-las como vasos de reprodução, que é o plano para Mara. Um Alexander furioso diz que é uma corrupção de todas as leis naturais, mas o Uber Morlock aponta que a evolução natural fez isso e a coisa não natural é na verdade a viagem no tempo. Então, ele agarra Alexander pelo pescoço e vê em sua mente antes de soltá-lo em uma imagem mental do que ele poderia ter tido. Alexander se encontra em sua casa original, cercado por invenções bem-sucedidas e sua esposa Emma com alguns filhos. No entanto, a ilusão rapidamente desaparece e o Uber Morlock explica por que o passado não pode ser alterado. Alexander construiu a máquina do tempo porque Emma morreu. Então, se ela vive, a máquina não é feita e Alexander não pode usá-la para salvá-la em primeiro lugar. Nesse momento, o Uber Morlock faz a máquina aparecer e diz a Alexander para ir, já que ele tem sua resposta. Alexander senta na máquina, mas antes de partir, pede a Uber Morlock pelo relógio desaparecido. No entanto, ele não desiste. Ele volta e salva Mara da gaiola, depois conecta a máquina do tempo ao relógio e a ativa, cegando os Morlocks que vêm atrás deles. Alexander e Mara trancam a porta atrás deles e fogem até chegarem à sala principal, onde Alexander é atingido por um dardo. Mara derruba o Morlock atacante, mas o barulho alerta os outros que começam a persegui-lo seguindo o cheiro do dardo. A dupla corre rapidamente pelo corredor, e Alexander joga seu casaco para longe para distrair os Morlocks com o cheiro, enquanto eles começam a subir para fora da caverna. Nesse momento, o relógio de bolso faz a máquina falhar e ela explode repentinamente, matando todos os Morlocks na caverna. A dupla é salva no último momento pelos aldeões trazidos por Calais e juntos, se afastam antes que a cabeça gigante também exploda, enviando uma onda danificadora por todos os túneis. Alexander não está triste por ter perdido a máquina porque encontrou um novo lar aqui, e ele se junta a Mara. Ao mesmo tempo, no presente, os amigos de Alexander estão um pouco preocupados porque ele está desaparecido há uma semana, mas ao mesmo tempo estão felizes se isso significa que ele finalmente encontrou a felicidade. Curte e segue meu canal.